E aí, beleza? Eu sou o Eric Wendel e hoje vou falar sobre como configurar uma aplicação existente para funcionar com Docker. Vimos muito conteúdo na internet sobre como criar a melhor aplicação com a melhor tecnologia do mundo. Mas aí como é que ficam as aplicações mais antigas ou o nosso legado? A partir de uma aplicação pré-pronta, você vai seguir um passo a passo de como configurar as dependências da sua aplicação, instalar e validar que ela vai funcionar em qualquer ambiente Docker. Nós vamos usar o Node.js e o TypeScript para exemplificar algumas rotinas de build, mas todos esses exemplos você pode usar no C#, no Java ou qualquer plataforma que for, usando os mesmos conceitos. Como requisito dessa aula, você vai precisar instalar o Node.js na versão pelo menos até o 10 e vai precisar também configurar o Docker na sua máquina. Se você quiser, eu vou deixar um link aqui embaixo de como instalar o Docker na sua máquina e instalar a versão mais recente do Node.js. Como você sabe, criar esse tipo de conteúdo dá um trabalhão. Então já deixa seu like aqui, já compartilha com seus amigos que eu tenho certeza que eles vão gostar. Ah, e se você é novo aqui no canal e quer aprender sobre Node.js em nível avançado, eu tenho um curso de aplicações serverless na AWS que vai te ensinar desde o zero até o avançado de aplicações na web. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você dar uma olhada e ver como esse conteúdo tá legal. Um problema comum em programação é a dificuldade de mover o seu software de lugar. Hoje você está rodando o seu programa no Windows, e aí você percebe que está tudo funcionando, tudo ok, só que algum amigo falou para você, putz, talvez a sua aplicação ali, ela é pequenininha, talvez fica mais barato num servidor Linux. Você falou, putz, então beleza, vou copiar e colar o meu código e vou jogar nesse servidor novo. Só que na hora que você joga, você percebe que tem um monte de dependências não mapeadas e configurações que você talvez não tinha que fazer na sua máquina local. E aí começa a dor de cabeça. Ou até pior, você já tem uma aplicação rodando no Linux, tá rodando legal, mas várias pessoas acessam essa máquina. E aí você fala, putz, talvez eu possa jogar essa aplicação aqui em outro servidor que vai rodar memória e CPU sob demanda e vai funcionar ok. Aí você passa a tarde inteira copiando e colando esses arquivos, instalando as dependências, e aí quando você vai rodar, você percebe que alguém do time instalou alguma dependência nova que você não tem mapeada, e aí começa de novo toda a dor de cabeça de entender o que está faltando, qual é a versão específica e como é que tem que rodar. Então, claramente é um cenário decepcionante. Você vai gastar a tarde inteira e talvez a madrugada inteira para entender, e às vezes é algo simples que alguém esqueceu de anotar, e realmente causou tudo isso. E aí você pensa, pô, tem que ter um jeito mais fácil de eu conseguir migrar as minhas aplicações sem derramar tanto sangue no meu código. O Docker, ele é uma das ferramentas mais legais, na minha opinião, que existem na nossa era. Você pode criar um arquivo de receitas e informar como a sua aplicação deve funcionar. E nesse arquivo de receita, você informa qual é a versão base do sistema operacional para funcionar, quais são os pacotes adicionais, pô, preciso baixar alguma coisa com wget, baixar alguma coisa lá de um outro site específico, porque eu preciso dessa dependência, qual é a permissão que essa aplicação vai ter para ler os seus arquivos, para rodar alguma coisa, algum comando específico na sua máquina, e como rodar o programa. Com isso, você já valida que é 99% de chance dessa aplicação conseguir rodar em qualquer lugar. Claro que tem outras coisas em volta, como rede, como permissões de acesso e permissões de acesso à rede também, podem dificultar um pouco. Mas falando de aplicação, uma vez que as variáveis de ambiente estão ok e o seu código está ok, você não tem nenhuma preocupação a mais sobre isso. Beleza, eu vou pressupor que você já tem o Docker instalado na sua máquina, você já tem todo o seu código instalado na sua máquina. E agora vamos entender como que uma aplicação legada funciona e como que ela teria que funcionar configurada dentro do Docker. Primeira coisa, eu vou atrás agora de um repositório que já funciona com o Docker, então eu tenho esse repositório. Você pode dar uma olhada, esse link eu vou deixar aqui na descrição também, se você não quiser copiar da URL. E vamos entender como que ela funciona. Primeiro de tudo, eu tenho o que é obrigatório. Então o obrigatório dele é ter o MongoDB rodando e ter o Node.js na versão 10 pelo menos. Beleza, até aí tá fácil. Ele vai informar para mim também que eu tenho que passar variáveis de ambiente. Então eu falo, ó, ele vai rodar na porta 3000 e eu preciso passar para ele aonde que o banco de dados está rodando. Se o banco de dados está rodando local, eu posso passar o localhost. Se está rodando remoto, eu posso passar o URL. E aqui vem a chave de tudo. Como é que eu faço para rodar esse projeto? Se a gente olhar aqui, pô, tem que instalar as dependências rodando npm install, tem que construir o projeto rodando npm run build, e tem que rodar npm start para poder visualizar esse projeto funcionando. E claro, se eu quiser rodar local para desenvolvimento, eu posso ter um live reload. Para cada alteração que eu tiver no código, ele refletir diretamente no código. Aí fica animal de trabalhar.
Então legal, com isso em mente, vamos fazer um git clone desse projeto, então copia a URL dele e eu vou abrir aqui no meu Visual Studio Code. Então eu vou dar um git clone em uma pasta qualquer aqui, uma pasta vazia, e eu vou abrir esse projeto. Então vamos dar uma olhada aqui que tem nele. Ele é exatamente o que já estava lá no GitHub pra gente. E eu vou abrir aqui o index. Olha que legal, dentro do index ele já tem a porta que está documentada lá no README. E se eu descer um pouquinho mais, eu tenho também a variável de ambiente aqui, falando do banco de dados que eu preciso. Não vamos se apegar ao código que tem nessa aplicação, que eu criei aqui só para exemplificar um pouco, para não demorar tanto tempo em termos de aplicação. A gente tem que pressupor que a aplicação está rodando certinho, mas a gente só vai incrementar o poder dela. Legal. Eu vou criar um run.sh e aí eu vou criar aqui alguns comandos. Então, primeiro de tudo, eu vou definir o meu MongoDB, porque o primeiro pré-requisito é ter um banco de dados funcionando. Então eu vou rodar um Docker Run com o name MongoDB e eu vou rodar em modo detach, que é com "-d". Basicamente ele vai rodar em segundo plano, não vai travar o meu terminal. Eu vou também expor a porta padrão dele, que é a 27017, para eu poder acessar esse banco de fora do Docker também. Bacana. Eu vou falar que a imagem dele vai ser o Mongo na versão 4 e eu vou copiar esse comando e jogar no meu terminal. Na primeira vez eu não tinha o MongoDB instalado, então ele vai ter que baixar essa imagem do Docker Hub e aí sim ele vai pôr para rodar. Bacana. Se eu dar um Docker PS, ele pode listar todos os containers ativos e um Docker Stop para parar o container. Se você viu que deu algum problema na execução e você quer reiniciar, você pode dar um stop ali nele e rodar novamente. Eu vou te mostrar mais comandos ao decorrer dessa aula, mas por enquanto vamos se limitar a isso. Bacana, vou dar um Docker PS e ó, o MongoDB está rodando lá, só que eu quero ter certeza que ele está rodando. Eu vou entrar nesse container, vou rodar um comando mongo lá para entrar no banco de dados e visualizar. Não se preocupe se você nunca viu o MongoDB na sua vida. Eu só vou rodar alguns comandos aqui para garantir que está da forma que a gente quer. Primeiro de tudo, eu vou rodar um docker exec -it, então eu vou rodar ele no modo interactive, e eu vou rodar o comando mongo. Então é como se eu estivesse entrando dentro desse container via SSH e rodando o comando mongo em seguida. Então eu rodei ele lá e agora eu estou dentro do banco de dados. Se eu dar um show DBs, ele vai mostrar para mim todos os bancos de dados que já tem dentro dele. E se eu dar um use local, eu vou lá usar a base de dados local e vamos ver o que tem de tabelas ou coleções dentro do MongoDB. Ele tem esse startup log, eu vou dar um db startup log.find.pretty. Beleza, isso garante que eu estou fazendo query dentro do banco, isso garante que está ok, funcionando na minha máquina. Uma vez que o banco de dados está ok, ele está rodando em segundo plano e agora eu volto para a aplicação. Então beleza, eu vou entrar na pasta dessa que a gente acabou de fazer o git clone e vamos dar uma lida de novo aqui. Então, ó, ele precisa rodar o npm install, run build, install e verificar a página lá na localhost 3000. Então, primeiro de tudo, vou rodar o npm install e eu vou testar local primeiro, ver se está ok antes de eu fazer qualquer mudança. Então, agora ele conectou com o MongoDB, eu não passei variável de ambiente e por padrão ele olha localhost. Se o meu MongoDB está localhost, ele já vai identificar um ou outro, não preciso definir nenhuma URL específica. Beleza, vou copiar essa URL que está no README e jogar no meu browser. E olha que lindo, está funcionando se eu dar um tryout. Vou colocar um flash lá, vou definir que ele é rápido. Se eu olhar aqui embaixo, eu consegui fazer a inserção. E se eu voltar, eu consigo verificar se ele rodou. Então, ó, dei um get lá e o flash está certinho com o seu ID. Beleza, eu vou criar aqui primeiro um docker ignore, porque na hora que eu estiver rodando essa aplicação, eu quero que ele ignore algumas pastas que são pesadas. Então eu vou ignorar o Node Modules, porque eu não quero que essa pasta do meu macOS seja refletido dentro da minha pasta do Linux. Eu quero que ele instale a versão específica do Linux que eu quero. Primeiro de tudo, eu vou ignorar Node Modules e a lib foi gerada a partir do meu sistema operacional, que vai ser o arquivo de compilação, vai ser o meu JavaScript final que eu vou rodar. Então eu não quero essa pasta também. E agora nós vamos para o arquivo de receita. Eu vou criar o Dockerfile e eu vou falar que eu vou usar como base a imagem do Node 14 Alpine. Eu vou falar que todos os comandos que eu rodar vão ser refletidos dentro da pasta source, que eu estou criando agora. Eu vou primeiro adicionar o package JSON
E em seguida eu vou rodar npm install. Por que eu faço essa ordem? Porque se eu precisar rodar esse comando de novo, o Docker já sabe que não mudou nada nas dependências e ele nem precisa rodar npm install toda vez que eu rodar. Então é importante seguir essa ordem para ele fazer o cache dos comandos. Bacana, vou pegar agora que ele deu um npm install, ele gerou a node modules, eu vou adicionar todas as node modules para dentro da pasta service. E em seguida, eu vou rodar o build para ele gerar a pasta lib, e aí sim eu posso rodar o npm start. Beleza, uma vez ele criado, eu vou colocar aqui que vai ser o meu app, e eu vou falar que ele vai fazer o build. Então eu vou rodar aqui o meu build na pasta específica e eu só vou voltar um caminho anterior. Então agora eu estou na raiz, eu estou dentro de exemplos e o "-t" vai ser o nome dessa imagem ou a tag e o Node.js with MongoDB API example vai ser a pasta. Então beleza, rodei aqui, ele baixou a imagem do Node.js, executou todos os comandos e aparentemente ela foi feita o build. Eu ainda não executei essa aplicação, eu só preparei ela para ser executada posteriormente. Bacana, eu vou rodar um Docker Run agora, para propriamente executar essa aplicação. Eu vou definir um name para ele, e eu vou falar que ele está linkado com o meu MongoDB agora. Então eu vou falar assim, olha, agora você não vai olhar para o MongoDB que eu tenho no localhost. Eu tenho todo mundo rodando dentro do Docker, o Docker gera um IP privado para ele, e ele vai saber que o apelido para esse IP privado vai vir a partir do MongoDB. Então dentro dele tem um IP, e o apelido para esse IP vai ser o MongoDB, que na verdade é o nome do MongoDB que a gente acabou de criar. Bacana. Dessa forma eu preciso falar qual que vai ser a URL. Então olha que legal, a URL vai ser MongoDB. Por quê? Porque esse MongoDB internamente ele é o apelido para o IP do MongoDB que já está pronto para ser usado. Eu vou falar agora que ele vai rodar na porta 4000, para verificar também se essa variável de ambiente está sendo usada de forma que eu queria. Feito isso, eu vou falar que eu vou exportar a porta 4000, porque eu não tenho mais nada rodando na 3000, então eu vou exportar a 4000 para que eu consiga acessar via browser, senão eu conseguiria acessar somente via container. E aí então eu passo o nome da imagem que eu acabei de construir. Então no Docker Build a gente passou o "-t app e agora eu vou rodar esse app em cima desse comando. Copia ele, joga no terminal, repara que ele não precisou construir nada, não precisou rodar nada de novo, ele só está de fato levantando o servidor agora porque o código já está preparado lá. Então legal, rodei, se eu atualizar o meu browser na 3000 não tem nada, né? Então significa que a 3000, a local, não estava funcionando mais e vamos ver a do Docker. Então do Docker está na 4000 e olha que lindo, está funcionando legal, se a gente rodar. Como era o mesmo MongoDB, os dois já estavam dentro do Docker, a única diferença agora é a forma que um chama o outro, ele vai continuar o dado lá. Então não tem segredo nesse caso. Bacana. Beleza, então chegamos num checkpoint. Agora a sua aplicação está funcionando, só que não está funcionando tão legal, porque pô, se você alterar o código, você ainda tem que voltar, fazer o build da imagem e rodar ela novamente. Então talvez não seja tão bacana. O que a gente vai fazer? Nós vamos criar um volume, é como se eu estivesse criando um novo disco, e dentro desse disco eu vou colocar somente a Node Modules. Então eu vou falar, olha, a Node Modules, que são minhas dependências na minha aplicação, ela vai ficar num CD-ROM diferente e o código da aplicação vai estar em outro. Porque na hora que eu, no meu ambiente local, eu alterar ali a minha index TypeScript, ela vai refletir no container, que vai refletir na rotina de fazer o build novamente, que vai atualizar a tela novamente. Eu não preciso mexer na imagem Docker para isso. Eu só vou apontar um disco ali para ele e ele vai entender toda a alteração. Então isso é muito mágico e é muito importante aprender para conseguir chegar no próximo nível. Bacana, eu vou criar um Docker Volume com o nome Node Modules. E agora eu vou especificar que eu vou usar a minha pasta local, então usando o pwd eu falo, olha, pega o caminho absoluto, então desde o início lá, /users, /eric, pega desde esse caminho até o meu caminho local, mais a pasta Node.js example. Beleza. O que eu vou falar? Eu vou falar que tudo que tiver nessa pasta agora, ela vai ser refletida dentro da src. Porque lembra que a gente colocou lá dentro um src? Então o workdir foi o src, foi a pasta que a gente criou. Então eu vou falar, tudo que acontecer dentro da src vai ser refletido aqui no meu ambiente local e vice-versa. Então um espelha o outro. Só que eu quero fazer algo mais avançado aqui. A Node Modules em específico, eu quero que ele pegue esse volume que eu acabei de criar
E ele vai pegar a src barra node modules e colocar nesse volume específico. Então, é como se eu tivesse dois pendrives. Eu tenho um pendrive com código fonte e eu tenho um pendrive que, é muito mais pesado com as dependências. E aí, se eu tiver alteração no código específico, as dependências não são afetadas. E se eu tiver alteração nas dependências, o código em si, ele não é afetado. Então, eu acabo separando. E para o container, ele consegue descobrir que um arquivo alterou. E aí, a nossa rotina de observação dos arquivos vai funcionar corretamente. Aí fica muito mais sênior, né? Beleza. Então, no final, o que eu vou fazer? Lá no README tinha lá que o npm run dev watch era o comando para rodar em desenvolvimento, que ele ficava observando qualquer alteração, ou live reload, como a gente costuma chamar. O que eu vou fazer? Eu vou rodar primeiro o volume create, e aí em seguida eu vou rodar esse run. Então eu rodei o run, a aplicação está rodando normal, se eu atualizar não mudou nada e aparentemente está ok. Só que agora o que eu vou fazer? Eu vou mudar esse finalzinho para 2020. Repara que ele já entendeu que alterou o código e se eu atualizar o navegador, ele entendeu como 2020. Então é muito show de fazer isso. Eu não precisei compilar a imagem de novo, eu não precisei rodar o build, instalar as dependências de novo. Eu só alterei o meu local e ele alterou automaticamente no nosso projeto. Beleza, vamos fazer o seguinte também, vamos remover tudo, vamos remover os volumes, porque assim, beleza, em produção ou em desenvolvimento com seu time, você não vai criar um arquivo grande desse de bash para ficar rodando toda hora. Então vamos ver como isso funciona com um único arquivo, que é o nosso arquivo Docker Compose. Beleza, eu vou remover o volume, vou parar todas as aplicações que estiverem rodando e também já vou usar o RM para remover. Então se você tentar rodar esse run duas vezes, ele vai falar, olha, tem um conflito de name, eu não consigo rodar esse name. Então o que você precisa fazer? Rodar o Docker RM, ele vai remover esse container e aí você consegue rodar o run novamente. Mas nem vamos pensar muito nisso, né? Vamos rodar esses comandos que agora a gente vai fazer tudo via Compose. Rodei eles aqui, removeu todo mundo e agora eu vou criar um arquivo chamado dockercompose.yaml. Nessa parte do processo, você vai precisar instalar também o Docker Compose. Eu vou deixar aqui embaixo também o link do Docker Compose, caso você não tenha instalado ainda. Então você precisa também do Docker e o Docker Compose. O Docker Compose serve para você criar todas as suas aplicações em um único lugar e já configurar como elas serão acessadas, como é a comunicação entre elas. Fica muito mais fácil de trabalhar. Primeiro de tudo, eu vou falar que eu vou usar na versão 3 e aí eu vou definir o MongoDB, porque o MongoDB, agora que eu rodei o stop e o RM, ele não está funcionando mais. Então ele precisa ser rodado a partir desse arquivo. Eu vou definir que ele vai pegar a imagem do Mongo 4, então é a mesma versão que eu rodei no meu terminal. Eu vou expor as portas default dele, que é o 27017. E agora eu vou criar o meu app e o app vai ser linkado com o MongoDB. Então eu vou falar, olha, o build vai acontecer nessa pasta. O meu Dockerfile está dentro dessa pasta. Copiei ele, colei. E agora eu vou falar que eu vou substituir o comando que está dentro do Dockerfile, que é o npm start, e eu vou falar que eu quero rodar em desenvolvimento. Então eu vou rodar com npm run dev watch. Por quê? Porque eu também quero já qualquer alteração seja refletida no meu browser. Aí fica bacana de trabalhar. Beleza, eu vou exportar na porta 4000 e eu vou falar ali que as variáveis de ambiente vai ser o MongoDB. Então lembra lá, o MongoDB está aqui. O MongoDB está ali em cima no serviço e internamente ele vai transpor pelo IP interno do nosso aplicativo. Beleza, passei a porta 4000 e agora eu vou informar os volumes, igual a gente tinha feito lá no nosso terminal. Então bacana, primeiro de tudo, vamos falar que essa pastinha ela vai ser refletida dentro da source, só que a Node Modules é criada de forma externa, então eu vou definir aqui que ela vai ser criada com tudo default do Docker. Então eu só defino o nome dela e aí eu não vou entrar em detalhes do que daria para fazer no volume nesse momento. Beleza, Node Modules vai refletir o que tiver dentro da source dentro da Node Modules. E agora começa a chave, né? Se esquecer disso aqui não vai funcionar. Então, ó, o link tem que falar, ó, a aplicação app tem permissão para acessar o MongoDB e o melhor, ela depende do MongoDB. Então, tem que esperar o MongoDB subir para só então a app subir. Senão, o aplicativo não vai funcionar. A nossa API realmente não vai funcionar. Legal. Salvei. Como é que eu rodo? Só rodar Docker Compose up --build, que ele vai rodar. Opa,
deixa eu só dar uma olhada no nosso Docker Compose. Só tem que colocar ponto barra, né? Porque qual que é a ideia, né? Se esquecer de colocar o ponto barra, ele vai achar que é um volume lá embaixo. Então eu coloquei ponto barra para falar que é a pasta e aí ele identifica. Salvei, vamos ver agora, aparentemente está ok. Então voltei agora para o navegador. Se eu atualizar, tá funcionando certinho. E agora eu vou remover esse 2020. Então, ó, ele entendeu a alteração. Se eu voltar para o navegador e atualizar, mudou certinho, né? Então o negócio fica muito mais sério. E aí como é que a gente para tudo isso? É só rodar um Docker Compose down, que ele vai deletar o volume, vai fechar as aplicações, vai parar todos os processos que estavam rodando nesse Docker Compose. Então legal, só para fazer aquela pausa agora para limpar um pouco o cache, eu te convido a dar uma olhada no meu LinkedIn. Eu tenho criado textos diários ali sobre Docker, sobre aplicações no Node.js, sobre como programação pode ser divertida e muito mais. Então já me adiciona lá, já dá uma olhada nos posts, que tem muita coisa bacana e muita coisa rica que pode ser útil para você. Ah, e se você está gostando desse formato de aulas, na minha plataforma tem vários cursos gratuitos que você pode dar uma olhada e dar aquela reciclada realmente no seu conhecimento e chegar no próximo nível. Bora sumarizar tudo isso. Então você já entendeu que Docker é uma ferramenta bem bacana. Se você garantiu que funcionou local, é 99% de chance que aquele mesmo arquivo de receitas vai funcionar em qualquer outra máquina ou até qualquer outro ambiente, seja Windows, ou seja Mac, ou seja qualquer outro lugar. Esse é o objetivo, instalar as dependências de acordo com o seu sistema operacional base e entender como isso funciona. Ah, e uma dica essencial, eu não instalo mais nada na minha máquina. Se eu precisar de um Postgres, se eu precisar trabalhar com R, que tem um estúdio, que tem outras coisas, eu instalo via Docker. E aí, pô, eu reparo que meu disco tá cheio, né? Tem bastante coisa ali. O que eu faço? Eu removo todas as imagens que eu não vou usar mais e meu ambiente está limpo de novo e eu ganhei uma memória considerável. Eu lembro que a última vez que eu removi as minhas imagens foram mais de 60 GB embora quando deletei as imagens. Porque eu vou testando ferramentas, eu vou instalando aqui, instalo ali, removi, meu ambiente está limpo de novo, não preciso ficar formatando ou lembrando o que tinha instalado, o que não tinha. Espero que esse conteúdo tenha superado as suas expectativas. Se inscreve aí no canal, já ativa as notificações para ficar por dentro de todo esse conteúdo. Eu sou Eric Wendel e até o próximo vídeo.